Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para que você possa receber notificações sempre que um conteúdo novo for publicado. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES, compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa ampliar, né, a quantidade de inscritos e entregar o conteúdo para mais pessoas. Lembrando, né, que toda semana nós temos um episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante assunto, bastante conteúdo bacana desenvolvido para vocês. Lembrando, essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site do nosso parceiro em www.mutua.com.br e confere lá os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, nós estamos recebendo o nosso colega engenheiro civil, Carlos Lopes, diretor da Daxo e presidente do Sinduscon Joinville, para a gente bater um papo sobre o universo da construção civil, né, e também sobre a questão do mercado de alto padrão. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Miguel. Prazer estar com vocês aqui hoje e poder ter esse bate-papo aí com os colegas engenheiros. Que bom! Então, para a gente aquecer, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Quem que seria o Carlos? Tem certeza que é por essa pergunta, cara? Quem é o Carlos? O Carlos é português, vive há 11 anos em Joinville, nasci na construção civil, meu pai constrói desde os 17 anos, então eu comecei a trabalhar muito cedo, não pode dizer isso hoje, mas comecei a trabalhar muito cedo, o que só me fez bem, inclusive na obra mesmo, isso me deu uma visão muito bacana do que é estar no outro lado. Sempre soube que queria ser engenheiro civil, então nunca tive dúvida na profissão, mesmo criança, porque eu confundia, porque em Portugal o construtor nós chamamos de empreiteiro, diferente daqui no Brasil. Só que eu confundia e dizia que meu pai era engenheiro, então as pessoas sempre me corrigiam, não, teu pai não é engenheiro, teu pai é empreiteiro. Eu dizia, então eu vou ser engenheiro. E assim foi. Eu formei engenharia civil, Portugal estava numa crise em 2010, entrou numa crise da construção civil e aí eu comecei a ver outros mercados. E foi por isso que eu escolhi Joinville e o Brasil para vir. Vim fazer um intercâmbio antes na UDESC, me apaixonei pela cidade, comecei a trabalhar aqui em Joinville também, e aí decidi ficar. E tem sido maravilhoso, já me sinto em casa, já me sinto joinvilense, adoro a cidade, adoro o estado, acho que é um estado com muito potencial e com certeza para nós, engenheiros civis, fazemos muita coisa boa. Então, esse é um pouquinho do Carlos, em um resumo de como eu cheguei aqui e como estou feliz aqui. Já tenho família aqui, casei com uma colombiana que conheci em Joinville. Olha. E os dois decidimos então viver nesta cidade. Bacana. São histórias, né, que a gente aproveita essas oportunidades para conhecer melhor, né? Eu lembro que em um outro momento a gente conversou um pouquinho sobre essa questão, né, da transição Portugal-Brasil, mercado, né? E isso chama a atenção porque muitas vezes a gente pensa, mas o mercado europeu é um mercado tão consolidado, né? Mas as peculiaridades da construção civil, elas podem gerar crises, né, que a gente acaba não percebendo às vezes, né? Eu lembro na época que tu comentou comigo que o efeito que acontecia lá, me corrija se eu estiver equivocado da minha lembrança, mas o mercado de construção ele já é mais maduro, então há menos demanda, né? E também há uma dificuldade de renovação por conta da própria história e tempo das cidades, né? Com certeza, Miguel. Isso acaba gerando uma certa dificuldade para o mercado. Eu sempre falo, né? Eu escuto muito essa pergunta. Mas por que o Brasil? Por que vieste para cá? Como é que é o mercado lá? Depende muito daquilo que tu procuras, né? Portugal é um país onde a população está diminuindo. Então, se tu tens uma população diminuindo, na maioria já tem casa, às vezes 2 casas, 3 casas, tu vais ter pouca construção nova. Hoje está tendo mais, novamente, pelo turismo, está tendo muito turismo em Portugal, o país está crescendo de novo, está tendo muita migração para lá, está voltando a crescer.
Mas, quando tu chegas num país com 200 milhões de habitantes, onde todo mundo tem filhos, onde tu tens uma população aumentando, onde tens um déficit habitacional gigante, onde tens estradas de barro, então tu começas a ver um universo de muito trabalho. A gente tem desafios políticos, mas não são desafios de crise por falta de trabalho. É isso que eu acho que é uma diferença muito significativa. Em Portugal, por exemplo, tu tens engenheiros, arquitetos a trabalhar em supermercado porque não conseguem emprego. Não é só não conseguir na área, não conseguem emprego em nada, né? Aqui, quando tu demoras um pouquinho para encontrar, tu já ficas desesperado, né? Mas eu lembro quando eu vim, eu estava preparado para tudo. Eu, se não conseguisse trabalho de engenharia civil, eu ia trabalhar de pedreiro, eu ia fazer carga e descarga de caminhão, mas eu sabia que tinha trabalho aqui, porque tem muita coisa para ser feito. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Isso é o que eu visualizo. E por isso que eu me apaixonei pelo país e pela cidade, porque eu acho que tem oportunidades. Tu tens que arregaçar as mangas e trabalhar. Para tu montares um negócio, por exemplo, em Portugal, é muito mais difícil, porque tu já tens que ter carro, celular, já tem que ter uma série de condições que quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, aqui, eu ia trabalhar de bicicleta e ninguém me perguntava se eu tinha carro e eu já podia estar trabalhando. Então, tu consegues começar de baixo. Para tu começares um negócio em Portugal, tu já tens que ter um certo nível e conseguir uma certa estabilidade, porque é um pouquinho mais difícil começar de baixo. Então, isso para mim é surpreendente. E é a principal diferença que eu vejo. Agora tu me perguntas, mas tem tanto brasileiro que vai para lá e dá certo? Tem e vai ter. Por quando tu sais da tua zona de conforto, tu já sais para dar um melhor. Então, acho que... Tu tem que fazer dar certo. Com certeza. Eu imagino que tem um pouco da percepção que você traz de outro local, né? Porque realidade do brasileiro quando olha para a condição nacional, né? E aí não é uma condição necessariamente pontual, né? É um histórico do Brasil. Tu pontuou muito bem. Os nossos problemas são políticos. Se nós minimizarmos esses problemas, tu vai ver, né? Tem estrada para fazer, tem infraestrutura para produzir, tem escola, hospital, construção e tudo mais. Então, há realmente muito trabalho, né? Então, você vem para cá e consegue fazer uma leitura muito mais assertiva, às vezes, de quem vem de fora e olha de fora. Poxa, eu só preciso lidar com isso aqui que tem essa oportunidade. Quem está dentro, muitas vezes, se apega demais àquele problema que é o central e esquece, pô, mas eu tenho que encontrar os caminhos. E quando sai daqui, leva um pouco desse traquejo de lidar com algumas coisas e lá não encontra aquele desafio, acaba encontrando alternativas para superar os problemas daquele local, né? Então é interessante. Bem, então tu comentou uma trajetória dentro da construção civil e aqui em Joinville, né? Eu te conheci dando aula, mas já trabalhando também dentro de uma incorporadora, a Daxo, né? E que ao longo desses anos, pelo menos, talvez lá atrás já tinha essa percepção, mas agora a gente percebe uma consolidação, pelo menos transmite melhor isso, né? De um produto bem posicionado, um produto que faltava em Joinville, né? Apesar da gente saber que tinha uma demanda há um tempo atrás, é uma pressão muito grande em cima de produtos com maior valor agregado e tudo mais, né? Como é que foi esse caminho até lá e como é que está sendo isso, né? A gente se conheceu no Instituto. Exatamente. E até vou pegar essa parte da tua fala, porque o Instituto é uma paixão, a mão de obra é uma paixão. Eu falei que comecei na construção civil como ajudante, como trabalhador da obra, e desde aí ficou essa paixão. Então, e é engraçado, Miguel, até fizeste-me lembrar do Instituto. E o Instituto, a gente tem muita história para contar ali dentro, porque passou tanta gente por lá que nós acabamos fazendo amizade. Mas a construção civil, a parte operacional, ela me persegue, porque eu já nasci aí, eu dei aula no Instituto, agora no Sinduscom a gente está com profissão construir para desenvolver mão de obra, então isso sempre fica conectado. Antes de eu trabalhar na Daxo, eu trabalhei na Vecom. A Vecom foi a primeira incorporadora aqui de Joinville, uma incorporadora tradicional da cidade, de alto padrão também, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o engenheiro Tony, uma pessoa fantástica. E aí trabalhei 3 anos como engenheiro com o engenheiro Tony. Aí eu decidi abrir a minha empresa de engenharia e administração de obra. E foi até o meu escritório, inicialmente era dentro do Instituto da Construção. Aí eu comecei com a minha empresa de engenharia e administração de obra.
Mas um dos fundadores da Daxo tinha comprado apartamento na Vecom na época que eu era engenheiro. E ele me chamou para conversar. A Daxo está bem no início, a Daxo vai para o 10º ano da operação, estava bem no início. E eu lembro que ele me chamou e disse: Carlos, os dois fundadores na época me chamaram: Carlos, a Daxo está crescendo, a gente não tem engenheiro ainda, precisamos organizar e tal. E eu quero saber o que tu estás fazendo. Eu, olha, acabei de abrir a minha empresa, legal que vocês precisam organizar, estamos juntos, o que é que precisam de mim? E inicialmente eu comecei por dar uma consultoria. E eu lembro que eu fui bem, eu fui bem chato no bom sentido, mas eu lembro que eu fui contratado para dar uma consultoria de 2 horas por semana, algo assim, e eu ficava 2 por dia. Aí me contrataram 2 por dia, eu ficava 4. Me contrataram 4, eu ficava 6, até que eles disseram: ok, realmente, fica a gente de precisa do engenheiro. Entendemos, não Entendemos o recado, fica conosco. E aí foi quando eu recebi a proposta de ser sócio da empresa e diretor de obras. Então hoje eu sou diretor de obras da empresa. A gente se posiciona como alto padrão, mas é um conjunto eu diria que é um conjunto de personalidades dos diretores. Hoje nós somos em 3 sócios, Júnior, Wagner e eu, e temos o Maurício, que é nosso diretor de incorporação, que vem de uma experiência muito grande da FG, Braba Beach, enfim, é uma pessoa que também já teve nos Estados Unidos. Então nós somos em 4 diretores, cada um focado na sua área. Então, diretor de marketing, diretor comercial, diretor de incorporação e diretor de obras. E isso nos faz realmente desafiar todos os dias, porque eu tenho uma forma de ser, os meus sócios têm outra forma de ser, só que isso nos complementa. E quando tu trabalhas com alto padrão, é importante esse desconforto, porque tu não podes esperar que amanhã seja igual a hoje, porque não vai ser. O cliente está mais exigente, o cliente quer outras coisas. A gente até brinca que entregar na data, entregar com qualidade é obrigação. Isso a gente já tem que fazer. Mas o que a gente vai fazer a mais para que realmente a nossa marca seja reconhecida, o cliente se apaixone, como única, né? E isso é essa característica de nós unidos ali. A gente olha no olho, a gente aperta a mão, nós gostamos de estar juntos com o cliente, ele precisa nos ver. Então, eu acho que isso é um pouco do que nós acreditamos ser alto padrão, do que é ser luxo, né? Ser exclusivo, ser uma incorporadora boutique, que é como a gente se define. Entendemos que hoje nós somos uma incorporadora, tá, Miguel? A gente entendeu o que é ser incorporadora, o que é ser construtora e o que é ser engenharia. Para nós são 3 áreas completamente diferentes e nós realmente focamos na incorporação e contratamos excelentes construtoras para construir junto conosco, e a nossa equipe de obra Daxo é focada em fiscalização. Então a gente fiscaliza para garantir que o produto segue os padrões que nós acreditamos serem os padrões Daxo. E isso tem funcionado muito bem, porque nos permite ter foco no que realmente nós fazemos, que é incorporar e desenvolver um melhor produto com os melhores arquitetos, com os melhores profissionais. Respeitamos muito os profissionais, cada um tem o seu espaço. Então a gente tem arquiteto, tem engenheiro, tem paisagista, tem decorador de interiores, cada profissional tem a sua função e para nós isso é importante. Nós também somos muito críticos, mas não decidimos sozinhos, então não é um estilo de incorporador que não, aquela parede tem que ser vermelha porque eu quero, não, a gente vai levar para a mesa, tem um comitê, vai analisar e a coisa vai sair pensada para todo mundo. É isso que nos fez em 10 anos talvez dar esse salto, estarmos posicionados onde estamos hoje, presentes em Joinville, na praia, em Pissarras e Penha e também no campo, lançando agora em breve o primeiro empreendimento de luxo lá em Campo Alegre, o primeiro condomínio, o primeiro loteamento de luxo em Campo Alegre. Então, que continua assim. Sim, isso é importante. E agora tu entrou, né, numa seara que eu considero bastante importante para o mercado da construção civil, que é justamente entender esse posicionamento, né? Tu até abriu em 3 categorias, né? Incorporação, construção e engenharia, né? Mas geralmente você encontra ali a incorporadora e construtora. E existem desafios específicos para cada uma dessas cadeiras, né? E elas têm uma medida inversamente proporcional. Então, se você não souber onde você está posicionado, tu acaba falhando em alguma situação, né?
a incorporadora geralmente está muito conectada com o desenvolvimento do produto, né? Em compreender o mercado, desenvolver, né, esse desenho que eu digo, desenho de produto e atender, né, essa demanda. Claro que ela precisa de conhecimento para fazer as boas contratações, né? E a construtora é fundamental compreender a questão de processos, né? E que isso também vão dar uma indicação da qualidade desse empreendimento. Isso é bastante interessante e legal ouvir, porque a gente hoje escuta no campo, daí já entra na engenharia, quando vai para a consultoria, muitas empresas sofrem, né, na sua administração, porque tem dificuldade justamente nisso, né? Não sabem qual é o posicionamento dela. O cara às vezes está incorporando, mas ele é um excelente construtor, ele é uma excelente construtora. Abandona essa operação, se conecta a empresas que estão desenvolvendo um melhor produto, né? Isso é muito legal. Eu falei um pouquinho antes, né? Joinville, claro, existem as empresas tradicionais, né, que já fazem o alto padrão da cidade há mais tempo do que a Daxo existe. Entretanto, quem olha para o mercado e quem vive dele, percebi em Joinville que a gente passou um período difícil, né? Um período onde o ticket estava muito baixo, comparado a outras cidades até menores que Joinville, que tinham uma demanda muito similar por um produto com maior valor agregado, mas que em Joinville a gente não conseguia vender, né? Como é que vocês têm visto hoje, né, a evolução desse mercado aqui em Joinville? Tu acha que é só um efeito da pandemia ou era algo que realmente estava faltando uma indução adequada na cidade? Assim, nós temos uma posição assim bem, eu diria que bem clara até em relação a isso. Joinville, sempre ficava aquela dúvida, será que Joinville não compram ou não tem? Será que a pessoa não quer ou não tem oferta disso, né? Então, e realmente, a gente ficou ali muitos anos num ticket, Joinville não passava de 7 mil reais ao metro quadrado. Exatamente, esse é o número que eu ia falar. E as pessoas sempre ficavam com isso na cabeça, não, Joinville não dá. E para nós isso sempre nos fez muita confusão, porque o mesmo cliente daqui comprava lá em Balneário Camboriú um apartamento com 1 metro quadrado elevadíssimo. Então, quer dizer, ele vive em Joinville a maior parte do tempo e lá ele quer qualidade e aqui não quer. Alguma coisa está errada aqui. E a gente arriscou, inclusive, quando lançamos o Santiago, que fica ali na General Sampaio, foi o primeiro empreendimento de Joinville a passar a barreira de 10 mil reais ao metro quadrado. E o público compra. Então, assim, existe espaço. Joinville também quer qualidade, só que tinha muito tradicionalismo na cidade. Tu não tinhas nem arquiteto nos projetos e se a gente for alguns anos atrás, hoje está diferente, o mercado está muito mais maduro, as incorporadoras estão muito mais maduras, mas há alguns anos atrás quem decidia o projeto era o dono da empresa. Eu quero assim, a fachada assada, pinta de vermelho e ali vais colocar pastilha e é assim que vai ser. Então, se não existe um trabalho, se tu não estás dando uma identidade para aquele empreendimento, o cliente vai... Pesquisa de mercado, cliente, não existia. Não existia e o cliente sente isso. Né? Não pode dizer, a gente brinca, né? Mas luxo não é uma torneira de ouro, né? Não é um porcelanato 1 metro por 1 metro. Desde a concepção do projeto até a entrega. Então já tem que nascer diferente. Então, quando nós nascemos, por exemplo, como Daxo, o nosso primeiro empreendimento que a gente fez para estruturar a equipe, nós começamos a construir empreendimentos menores quando a gente nasceu, porque a gente sabia que levava um tempo de aprendizado e até desenvolver uma equipe. A gente construiu 2 empreendimentos menores na Costa e Silva. Minha Casa Minha Vida, inclusive, eles encaixavam na Minha Casa Minha Vida. Mas já tinha arquiteto, já tinha paisagista, já era pensado, porque a gente sabia que isso era um processo importante para a gente chegar onde a gente queria. Então, hoje tu vês que a cidade já mudou. Já sabe da importância do arquiteto, de ter um bom paisagista, de ter um bom desenhador, de ter um bom designer, e isso vai transformando. E o cliente vai se apercebendo, o cliente sabe. Hoje, em Joinville, ele tem exatamente a mesma qualidade ou melhor que ele vai encontrar lá em Balneário Camboriú. E ele também vai querer viver bem aqui. Então, ele vai comprar. Então, o metro quadrado subiu, continua subindo, pelas pesquisas que nós temos lá no Sinduscom, inclusive, existe uma crescente ainda e a tendência é que ele continue crescendo. Temos também, Miguel, necessidade de trazer para Joinville
E o metro quadrado também subiu um pouquinho mais na média, porque nós tivemos uma baixa de lançamentos Minha Casa Minha Vida. A cidade não tem lançamentos Minha Casa Minha Vida. E aí é algo que nós também precisamos trabalhar, porque nós temos muito público que vai comprar nessa faixa. Talvez agora com o aumento do teto, com esses ajustes ali na renda familiar, isso volte a acontecer e é imprescindível que isso aconteça. Então, o fato de não ter lançamentos nessa faixa de valor também fez com que o metro quadrado médio subisse ainda mais, porque estás fazendo uma média só do médio alto padrão. Sim. Então, eu acho que isso vai montar. O campo do baixo padrão, né? Eu particularmente, a gente usa esses termos, né? Médio, baixo, alto. Dentro do nosso negócio, a gente estabeleceu a seguinte comunicação: imóvel de entrada, imóvel intermediário e imóveis de luxo, né? A gente está caminhando no de entrada muito bem, que é uma empresa pequena que tem lá a sua estratégia de crescimento, já visualizando o médio, né? O que a gente chama ali de segundo imóvel, né? O imóvel intermediário. Mas no imóvel de entrada, o que a gente percebeu foi que com a inflação dos insumos, você acaba fugindo daquela linha, né, que foi estabelecida como teto desses programas, né? E aí eu até brinco, isso funciona quase como um congelamento de preço inverso, né? Porque o governo estabeleceu, né, um ticket que descola da realidade. E aí o que acontece? O mercado pula fora, né? Porque infelizmente a incorporadora não vai operar com prejuízo, né? Então aí você tem trabalhar para pagar. E acaba gerando uma dificuldade para que as pessoas possam comprar as suas casas ali naquele patamar, e também, pelo menos naquilo que a gente observa, gera também uma pressão para que as pessoas façam adaptações irregulares nas suas casas, né? O que amplia também o mercado informal, né? De certa forma, a necessidade permanece. Eu preciso de uma casa maior. Ele não consegue encontrar porque a renda dele não se adequa ao mercado, porque tudo ficou mais caro, mas ele não deixa de ter a necessidade, ele não deixa de precisar daquele cômodo a mais, né? Ele vai encontrar uma alternativa. E isso também é ruim para o próprio mercado, porque ele acaba colocando uma grana interessante ali, porque consome, né? E depois ele não tem um imóvel que é negociável, né? Porque ela tem ali uma parcela de irregularidade e acaba gerando restrições para ele, até restrições legais às vezes, né? Se construiu em desacordo com a legislação local. Bem, tu comentasses a respeito do Sinduscon, né? Também tens esse desafio, né? Eu acho que a gente tem que ser estudado, né? Quem gosta de se envolver com essas coisas precisa ser estudado, com certeza. Porque é uma dedicação, mas que traz lá o seu benefício, né? No sentido de que a gente não pelo benefício da informação, mas pelo efeito de poder realmente contribuir de alguma forma, né? A gente já vem conversando em outros assuntos, né? Como é que foi para ti assumir esse desafio? Tu comentou, né? Já falávamos antes sobre a questão da educação, né? Voltada para a mão de obra, e aí eu vi que agora nesse teu papel do Sinduscon tu está levando isso adiante, né? Como é que está sendo esse papel aí que tu assumiu em Joinville? Confesso, Miguel e Karine, que quando me falaram para assumir a presidência, eu fiquei meio assustado. Eu pensei, será que vou, será que não vou? Tem tanto trabalho, eu preciso estar na empresa direto. E o Sinduscon, ele tem, para mim, tem um significado forte, e o que me levou a aceitar foi precisamente eu ter vindo de fora, numa cidade que não é assim tão aberta, né? Vocês conhecem, apesar de gostar muito de portugueses, assim, sempre fui muito bem recebido, mas é uma cidade que é tradicionalista. Então, um cara vem de fora, está há 11 anos aqui, e poder assumir o Sinduscon para mim, olha, o mercado te aceitou, sabe? Tu és nosso engenheiro, és da nossa cidade, estamos juntos. E isso me fez aceitar o desafio, até para motivar outras pessoas também a o fazer, porque a gente tem que se envolver. A verdade é que se não tiver quem faça, Miguel, daí as coisas não são feitas. E a gente sabe que tem muitas missões, e a gente precisa defender os nossos interesses perante os órgãos públicos, perante as instituições. A gente precisa lutar pelo setor que é produtivo, que é pujante e que tem tudo para dar certo por muitos e muitos anos. Então a gente precisa lutar pelo setor.
E é engraçado, por isso que eu falei que me persegue a questão da mão de obra, e ainda bem, porque eu nasci nesse meio, eu fiz um TCC relacionado à formação de mão de obra, dei aula no Instituto e depois, quando entrei no Sinduscom, soube que o grupo da RH tinha lançado o desafio de fazer o projeto Profissão Construir, que inicialmente ele nasceu como um projeto para valorizar a mão de obra operacional, valorizar o pedreiro, o carpinteiro, armador, enfim. Porque a gente acha que essa mão de obra não é valorizada e deveria ser. Então, inicialmente nasceu com esse propósito, da gente ir para as escolas, TV, rádio, mostrar o quanto é bom essas profissões. Rapidamente a gente entendeu que não podia ficar só por aí, porque se eu vou apaixonar todo mundo pelas profissões, eles vão querer saber como é que fazem para trabalhar nas profissões. Daí a gente começou a criar módulos de formação, e aí vai um pilar muito forte de formação, que inclusive a gente vai contar com a Jessie, vai contar com todo mundo, porque é um projeto nosso. A gente sempre fala lá dentro, não é um projeto do Sinduscom, do Carlos e ninguém lá dentro que está fazendo. É um projeto nosso, que a gente está encabeçando meio para juntar todo mundo para ele dar certo. Então a gente vai desenvolver módulos de formação, já com o apoio do Senai, do Sebrae, mas módulos que atendam às nossas demandas da profissão, do setor mesmo em si, né? Que ele possa usar aquilo que aprendeu. Porque a gente sabe, Miguel, e tu deve saber disso também, nós temos vários alunos que faziam, por exemplo, o curso de encarregado, mas eu não contratava como encarregado, porque ele não tinha experiência de canteiro. E essa experiência de canteiro é fundamental para tu poderes crescer dentro do setor. Exatamente. Então, se a gente... não é um papel de credencialismo, né? Não é o diploma que vai... vai... É o diploma, né? É o conhecimento prático. Né? E nessas profissões operacionais é realmente a mão na massa, é realmente a vivência do canteiro. Sim. Então a gente quer, com esses módulos de formação, possibilitar isso. A gente vai formar um ajudante, queremos valorizar muito o ajudante, o servente, o iniciante, como a gente quiser chamar. Para nós ele é a porta de entrada na construção civil, e a partir daí ele já vai para o canteiro, já começa a trabalhar, e lá dentro do canteiro ele pode fazer outros módulos de formação. Mas aquele primeiro módulo de iniciante, ele já é importante, até porque ele paga bem, né? Vamos lá pensar, um auxiliar administrativo ganha menos que um ajudante da construção civil hoje. Porque é que o auxiliar administrativo fica feliz, está no início de carreira, e o ajudante não se valoriza? Ele tem que estar, entrei no mercado próspero. Sim. Agora depende de mim crescer. Assim, eu queria pegar esse gancho, porque é uma coisa que a gente já até deve ter conversado, e aí agora até vou te pedir desculpa se for repetitivo, né? Mas aí vai ficar para o conteúdo. Eu sou um cara que passei pela Escola Técnica Tupi, né? E eu até posso dizer assim que faço muita propaganda disso, porque foi um período que eu gostei muito da minha vida, né? Eu queria muito ir para lá, e quando eu cheguei lá, eu conheci, você faz novos amigos, né? Tu começa a conhecer a realidade da família dos teus amigos. E a Tupi, ela tem um universo em torno dela. A minha família toda trabalha num outro setor, nunca foi da metal mecânica, sempre foi do setor têxtil, então tinha um universo bem distante daquilo. Mas a boa parte dos meus amigos estavam na escola técnica porque os pais trabalhavam na Tupi. E aí você vai conversando e conhecendo qual era a trajetória do pai, né? Ou da mãe, né? Mas era mais o pai, até por conta que a gente já está falando de já um tempinho atrás, né? Então ainda tinha aquele efeito, né? De que geralmente era o cara que estava trabalhando lá por conta da entrada na Tupi, né? O cara, ele veio para Joinville sem conhecimento nenhum, sem formação nenhuma. A única coisa que tinha à disposição eram as indústrias e o trabalho pesado. Ele estava habilitado para dois caminhos: construção civil ou Tupi, ou outras indústrias metal-mecânicas da cidade. Vamos pegar o exemplo da Tupi, né? Ele era o mesmo cara. Se ele tivesse tomado uma decisão diferente de não ter entrado na Tupi, andado um pouquinho para frente e parado para fazer uma casa, ele tinha virado um pedreiro. Porque ele tinha a mesma capacidade, ele tinha o mesmo insumo para oferecer. Força, basicamente isso. Quando ele entra na Tupi, ele vai lá para o famigerado porão da Tupi, né? Vamos fazer o trabalho que tem para fazer, que é a porta de entrada. Só que dentro da indústria existe essa preocupação que não é importante necessariamente você ter um certificado, é importante que você entenda o que você está fazendo, mas nós vamos te medir à medida que você cumpre alguns cenários aqui, que é um compromisso em fazer um treinamento e entender que esse treinamento tem que ter uma aplicação, e aí tu vai. Aí daqui a pouco ele quer ser um encarregado, ele tem que ter uma certificação aqui. Eu quero ser um encarregado do setor.
Tá bom, então tu vai lá e fazer um curso técnico em metal mecânica na Escola Técnica Tupi. E o que eu percebi disso? Aquele cara que estava habilitado para ser um servente terminou a vida ganhando super bem, como encarregado, diretor, gerente, conseguiu construir uma família, direcionou os filhos para outras profissões que já começam num nível menos braçal e conseguiu uma carreira. Só que uma parcela importante disso estava na percepção da indústria de saber que eu preciso treinar esse cara. Não necessariamente para mim, porque senão ele também vai embora, mas treinar ele para elevar a categoria como um todo. Porque o cara que servia para a Tupi servia para outras fundições e tinha essa oxigenação, né? E quando tu comentou do projeto, que a gente falava inclusive do que a gente achava do Instituto, que era uma iniciativa muito bacana, né? Eu vejo da mesma forma, nós do setor da construção, independente se é iniciativa privada ou através das associações, a gente precisa ter esse esforço em conjunto para que esse profissional perceba, além do capital que eu posso ganhar, a gente também não pode esquecer, é um trabalho pesado, mas é um trabalho que em alguns momentos também pode remunerar, porque à medida que a gente não tem tanto desperdício, porque tem uma mão de obra mais qualificada, sobra um pouquinho mais do bolo. Tu tens profissionais mais competentes, tu vai pagar porque tu quer oxigenação, mas tu não quer rotatividade. A gente tem que entender que tem diferença nisso, né? Então é um projeto que é muito interessante, né? E fico feliz em saber que está andando, porque é uma coisa que tu já fala há bastante tempo, né? Está andando, a gente não vai desistir enquanto não avançar mesmo, enquanto der o start. O objetivo é que ele se torne perpétuo, né? A garantia já é que ele vai rodar durante 5 anos, mas o objetivo é que ele se torne perpétuo. E realmente, Miguel, tu falaste da Tupi, a gente usa muito como exemplo, quando a gente faz as apresentações, até para os fornecedores, para nos apoiar, porque quanta gente de sucesso tu conheces que saiu da Tupi? Assim, é muita gente em Joinville. Tu falas com alguém, eu fui lá da Tupi e tal. E são pessoas extremamente mais sucedidas. Então, tu vê como teve feito, como realmente foi um trabalho maravilhoso que foi feito ali pela escola da Tupi. E a gente quer ser isso também, quer ser uma escola, quer ser onde as pessoas vão para iniciar uma carreira de sucesso, porque nós temos condições para isso. A gente paga bem, e em pouco tempo, eu diria que talvez somos das únicas indústrias onde tu não tens de ter uma formação na faculdade e tu podes crescer muito rápido, né? Em 5, 6, 7 anos tu podes te tornar um profissional de excelência, pode ser um empreiteiro, pode ser um empresário, vai ser o que tu quiseres, mas tem um caminho, tem um início, e o início é ali como ajudante. E é engraçado que a gente vai se envolvendo no projeto e vai recebendo dados e até argumentações, a quantidade de jovens em percentual que está completamente perdido porque não sabe o que ele vai fazer, porque tem tanta informação, mas não é aquilo que ele quer ouvir, porque não é todo mundo que vai ficar no YouTube, na frente de um computador. Então tem jovens que se deslocam disso, eles não querem isso para a vida deles e também não estão conhecendo que existem outras oportunidades. A gente precisa chegar lá, a gente precisa mostrar. Existem trabalhos deste gênero, né? Porque tem pessoas que não querem ficar fechadas numa sala, e o nosso trabalho também tem essa liberdade de trabalhar ao ar livre, né? De se divertir, conversar com os outros. Então a gente vê quem vive um pouquinho mais de obra, como eles se divertem pra caramba. Quem gosta de obra está lá e se diverte pra caramba. É cansativo? É cansativo. Trabalha na chuva, ainda mais em Joinville, que chove 300 dias por ano. Trabalha na chuva, mas eles são felizes. Isso a gente precisa mostrar, né? E educar, porque a gente inclusive tem outro desafio muito grande, Miguel. Além de não ter pessoas suficientes, as que têm, não têm a formação. E tu vê, a gente tem empreiteiros, inclusive, que são líderes maravilhosos. Tem 50, 100, 200 funcionários. Então, esses caras têm uma liderança única, porque os caras seguem o que eles falam. Mas eles não tiveram a oportunidade de fazer uma organização financeira, de estruturar a sua empresa. Exatamente. E isso nós podemos oferecer para eles e ajudá-los, né, Miguel? Que é o maior calcanhar na maioria dos empreiteiros, né? Quando você vai olhar, eles quebram aquela empresa, daqui a pouco eles estão de novo com a equipe fazendo outra coisa, porque eles têm a capacidade de agregar e conduzir, mas falta às vezes um direcionamento empresarial para que eles consigam compreender, provisionamento, impostos e tudo mais, né? E duas coisas que eu acredito bastante, né? Hoje você pode melhorar muito o seu canteiro
através de um pouco de educação nesse sentido, para mostrar que existem processos de organização que tornariam talvez o ambiente menos agressivo, né, em alguns momentos, porque a gente sabe que um pouco de bagunça ali dá para resolver, né? E como tu bem falou, né, essa questão da própria organização, da visão empresarial de negócio, ela é importante, né? Mas eu acredito muito, parte de quem está contratando fazer essa indução, né? Buscar formar nisso. Essa pessoa. Eu falava lá no Sinduscom, a gente tem alguns anos com esse problema de mão de obra, né? Todo mundo sabe, toda a indústria tem, mas a nossa tem mais ainda. E a gente decidiu que vamos parar de reclamar e vamos começar a fazer algo diferente, porque isso é uma mudança de cultura. Nós damos muito o exemplo da Suíça. Na Suíça, um pedreiro é um técnico que senta na mesa com o engenheiro e discute a obra. Então, assim, ele tem orgulho de ser pedreiro. Meu avô era pedreiro, meu avô tinha orgulho de ser pedreiro. Ele não ficava com vergonha de dizer que era pedreiro, porque ele fazia muros de pedra que duram 300, 400 anos. Então, para ele, aquilo era um orgulho. E nós precisamos resgatar isso. E essa mudança cultural, ela vai levar um tempo. Porque eu visualizo o seguinte, e falo isso com muito amor, eu sou apaixonado por esse projeto. Quando tu pegas um ajudante e começas a dar uma formação na base, esse cara vai saber, quando ele tem o sonho de ser empreiteiro, mas ele já vai saber que precisa buscar uma organização financeira, que precisa estar estruturado, que precisa, sabe? Então essa mudança começa ali, porque ele já vai saber as possibilidades que tem na frente dele. E eu acredito muito nisso, sabe? Porque nós estamos convencidos, nós que fazemos obra, engenheiros, a gente quer usar tudo que é técnica boa. O problema é a mão de obra para executar isso no prazo que a gente precisa, com a qualidade que a gente precisa. Então, primeiro a gente tem que desenvolver lá para depois a gente colher os frutos. Exatamente. Então, esse trabalho, eu vejo assim que daqui a 5 anos, provavelmente, antes a gente já vai colher frutos, mas se a gente continuar fazendo, com certeza vai mudar o setor. Uma coisa que está acontecendo bastante nessa temporada, a gente tem, por efeito do próprio mercado e também por um pouco da percepção que a gente tem, falado muito sobre a questão das entregas, né? Das garantias e tudo mais, né? E quando você começa a olhar para aquilo que é executado, e a Karine está o tempo inteiro, né, no dia a dia lidando com isso, com os problemas, né? Você acaba observando que, até voltando, né, no caso de vocês como incorporadores, passa por uma construtora que está presente. Essa construtora tem a mão de obra. Se essa mão de obra não conseguir cumprir minimamente com aqueles critérios, é o teu cliente que vai gerar uma assistência para você, né? Claro. E é ali que você acaba perdendo o teu investimento, porque, poxa, trabalhei toda uma marca, trabalhei toda uma história e invariavelmente por uma falta de critério técnico na formação da mão de obra está gerando esse BO aqui que o cliente está me executando, está me acionando, está gerando um certo ruído, um desconforto. Às vezes nem chega a ser um imbróglio judicial, mas a gente sabe que gera uma decepção, né? Porque é um sonho. E é ser humano. É o que a gente discute muitas vezes lá dentro do escritório. A gente quer que faça certo, a gente briga para fazer certo, só que às vezes vai ficando cada vez pior. Então, assim, é mão de obra, é ser humano, é mão humana, e a gente vai depender deles. Por isso que nós temos que formar, temos que desenvolver pessoas, tem que ensinar. Eu sempre falo assim, até no Seconce, que também é o nosso braço social e tem feito um trabalho maravilhoso, mas a gente fica brigando para o cara usar capacete. Se a gente formar desde a base que o capacete é importante, o cara vai nos cobrar o capacete, vai ser diferente. Então a gente tem que inverter o jogo, né? Começar a mudar essa educação lá nas escolas, porque aí vai ficar na mente do cara, que é o que ele escuta hoje sobre outras profissões. Por que ele quer ser aquilo? Porque ele escuta aquilo desde criança. Eu ouvo todo mundo falar daquilo desde criança. E aí eu pergunto para vocês, qual é o primeiro desenho que faz uma criança? Uma casa. Pois é, e depois vai para a praia, brincar com o quê? Fazer castelo. E por que depois não quer ser pedreiro, carpinteiro, armador? Porque perdeu a paixão. Mas essa paixão nasceu com ela. A gente precisa resgatar isso de novo. E dizer, não, é top, é legal pra caramba. E nada te impede de ser engenheiro também. Não estou aqui dizendo que agora todo mundo tem que ser um profissional. Não, só que vai ser um engenheiro muito melhor. Porque vai saber o que é pôr a mão na massa, qual é a dificuldade do cara. Então, eu acho que isso é importante a gente resgatar. Não, eu concordo plenamente com isso. Né? Fico feliz porque tenho as minhas saudades aí daqueles momentos lá no Instituto.
Bem, o papo podia se estender por horas, né? Infelizmente a limitação do tempo nos concentra num papo mais curto, mas eu já queria, de antemão, né, te agradecer, e é de praxe aqui, né, no nosso projeto a gente solicitar, né, uma indicação do convidado de alguma literatura, né, seja técnica ou não, que em algum momento te marcou, para que a gente vá adicionando a nossa lista, né, dos episódios anteriores, para que quem nos acompanha possa compartilhar disso, né? Muitas vezes a pessoa quer ler um material, alguma coisa, não sabe o que procurar, escutou o Carlos, falou, pô, conheço o Carlos, tá? Vou pegar a opinião do Carlos lá e vou ler o livro. E eu acho que isso ajuda a gente a construir uma rede também de conhecimento via essa forma, né? Então eu queria ouvir de ti aí o que tu preparou pra gente aí de indicações. Eu vi que tu trouxe até fisicamente pra gente ver. Trouxe dois. Eu que queria agradecer também, Miguel, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Também a ti, Karine. É realmente maravilhoso poder compartilhar um pouquinho da história e conversar com pessoas que vivem o dia a dia parecido ao nosso ou com os mesmos desafios que o nosso. Então é um prazer estar aqui. Eu trouxe 2 livros, porque o Miguel me deu um spoiler antes, então já vim preparado, né? Um deles eu trouxe que eu acho muito importante. Eu tenho um propósito bem definido e esse livro me ajudou a definir o meu propósito. Então, O Velho e o Menino, do Roberto Tarjan. Então, um livro que te vai ajudar a desenvolver o teu propósito que tu não tens ainda. Então, indico para todo mundo. Acho que viver com propósito é muito melhor. O meu é difundir. Dá mais vontade, né? Dá mais o meu é para as coisas. O meu tá ligado com aquilo que eu faço. Por isso que eu digo, o meu propósito é difundir prosperidade, formando líderes e amando pessoas. Então, eu costumo dizer que eu trabalho o meu dia a dia por isso, né? O dinheiro ela é consequência e as coisas acabam acontecendo. Então, se a gente contribuir um pouquinho com aquilo que está no nosso entorno, com certeza a gente terá sucesso também. E este livro me ajudou muito nisso. Então fica a dica aí, Miguel, do primeiro livro para desenvolver o propósito. E o segundo livro, esse eu trago, este é para engenheiros. Todo engenheiro tem que ler este livro. Já li. Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do David Carnegie. Este livro é para a gente aprender a lidar com pessoas, né? A gente lida desde o ajudante até o super diretor que comprou um apartamento lá, então todos são diferentes, arquiteto, engenheiro, cliente, então o ser humano todo é diferente e todo, na verdade eu sempre digo que todos têm os seus problemas e com certeza os meus problemas para mim são maiores que os de vocês, porque os de vocês são de vocês. Para vocês, os de vocês também são maiores que os meus, porque são vossos. Então, este é um livro que eu leio todo ano e indico todo mundo a ler todo ano, porque a gente se esquece. Então, a gente tem que saber lidar quando um cliente vem mais agressivo, tem que saber pedir para o ajudante fazer ou o pedreiro fazer aquilo que nós precisamos e às vezes também não é chutando o balde que a gente vai conseguir fazer isso. Então, fica também como dica para ajudar aí no dia a dia. Não é fácil cumprir o que está aqui, mas pelo menos a gente tenta. Sabe, né? E sabe como fazer. E sabe no que falhou também, né? Quando não faz. Eu vou te contar uma historinha que eu tenho com esse livro aqui. Eu conheci isso aqui com 19 anos, esse material. Que bom. Porque eu trabalhava na época na DataSul e queria fazer eu queria me habilitar uma função lá e a gente tinha que fazer um treinamento, né? E aí quem prestava o treinamento era justamente a Dale Carnegie, né? Fui lá, era área comercial, né? Só que daí você ganhava o livro. E aí eu li o livro comercial e ganhei esse livro aqui. E eu pensei, vou ler esse livro aqui, né? A percepção desse cara, na época que ele escreveu isso aqui, é 100 anos à frente. É 100 não anos envelhece, né? Não, e não envelhece. Não envelhece. Ele foi assertivo demais, né, no que ele escreve aqui, né? O fundamental aqui que eu lembro, né? Até tem algumas edições que ele abre, né? O nome da pessoa é o som mais doce que ela pode ouvir em qualquer língua. Então, a importância de você acertar o nome. Até brinco com a Karine, né? Sempre, primeiro, é com E ou é com A? Por quê? Poxa, vamos acertar. E é uma coisa que eu fico... Porque eu não tenho muita facilidade em decorar nome. Daí, eu já sabia que é importante a gente lembrar o nome das pessoas, chamar... Daí quando eu li esse livro, o que eu vou fazer? Eu vou tatuar o nome da pessoa porque eu não consigo decorar. E de fato, assim, quando alguém... É nítido, né? Quando alguém te chama pelo nome, tu até já quer ouvir melhor o que a pessoa tem que dizer. Imagina isso na obra. Exato. Eu tenho essa dificuldade também, mas eu venci ela.
Então vou te Como? dar... Por favor. Cara, eu levava um caderninho na obra e a primeira vez eu perguntava o nome e anotava. Qual é o seu nome? João. João. Porque depois, se eu olhasse ali, eu já sabia que era o João, porque por imagem eu já... Não, aquele era o João. Então eu levava o caderninho e anotava o nome, porque eu sabia que tinha essa dificuldade. Então eu me obriguei a aprender. E isso faz total diferença, porque tu chegas na obra, seu João, pô, legal, teve um bom dia, não sei o que, ele já vai agir diferente, ele vai... Tem pessoas que cruzaram o meu caminho, eu estou há 11 anos aqui. Lá na primeira empresa que eu trabalhava, e às vezes eu cruzo o caminho e eles não me conhecem, sabem que eu era, e falam, a gente escuta assim, conversa, não, porque o Carlos cumprimentava, todo mundo sabia o nome. Então tu vê como isso marca, né? Sim. E a gente tem que se esforçar. Eu falo, hoje a gente tem os engenheiros fiscais lá, e eu sempre, a primeira coisa que eu digo, cara, tudo tem que ser o nome de todo mundo que está na tua obra. Tem que ser o nome de todo mundo que está na tua obra. Mas são muitos, escreve, não quero saber, tem que saber. Porque é importante, isso vai fazer diferença na vida deles e também para o próprio líder, né? Porque levar uma equipe junto não é fácil, né, Miguel? Chama pelo nome, né, cada um. Exatamente. Mostra realmente que tu sabe com o que tu tá... Isso às vezes acontece, né? Pergunta, não tem problema nenhum. Mas é melhor perguntar do que chamar um fulaninho, né? Vou chamar errado. Eu li 2 vezes e quando eu fiz uma mudança aí esses tempos, eu tinha muito livro mesmo. E aí eu falei pra minha esposa, eu vou vender um pouco disso, eu vou doar um pouco disso, porque não dá, é muita coisa. Eu sou um acumulador de livro. E esse livro foi um livro que eu decidi vender. E eu me arrependo. Mas fez alguém feliz. Não, sim. Mas eu me arrependo, por quê? Porque volta e meia alguém fala dele, eu falei, pai, eu vou comprar de novo esse livro. Eu só não comprei ainda porque eu estou com uns 4 livros na frente. Para terminar a leitura, mas realmente é um livro muito bom. Te agradeço as indicações. Livro, sabe, Miguel? É engraçado que tu falaste isso, mas eu não sou de ler muito a quantidade de livros, mas aqueles que eu gosto eu repito e eu vou deixando ali, porque eu penso assim, pô, é melhor aprender este aqui do que já ler os outros lá, que também eu vou esquecer deste. Então eu não leio muito a quantidade de livros, mas aqueles que eu gosto eu sou apegado pra caramba. A minha esposa até briga comigo. Não, tem que se desfazer disso aqui, não. Isso aí, um dia eu vou ler de novo. Eu tô muito apegado a um autor, e especialmente um livro, que é o Skin the Game, do Nassim Nicholas Taleb. Eu falo o tempo inteiro que eu posso desse livro, porque a leitura me impactou bastante, sabe? É um livro que, inclusive eu já dei essa sugestão aqui em outro episódio, é um livro bem... é um estatístico, mas ele fala de forma bastante assertiva sobre algumas questões assim, de como a gente às vezes é influenciado por decisões que tomam e que as pessoas não pagam o risco daquela decisão, né? Então faz refletir, né, sobre as tuas atitudes. E tu bem falou com relação à liderança. Poxa, muitas vezes uma decisão que tu toma, tu tem que avaliar o impacto dela. Pode ser que ela não tenha impacto para você, mas ela tem impacto para outras pessoas. Então, quando você se distancia demais desse impacto, você acaba perdendo empatia, né? E é necessário que você perceba, né, o efeito disso, né? Enfim, acho que o papo de hoje, né, como eu te falei, foi espetacular. É sempre um prazer conversar contigo. E, novamente eu te agradeço, né? Queria que tu fizesse os comentários finais e dizendo para o pessoal onde ele pode te encontrar, rede social, onde encontra a empresa. Fica à vontade, por favor. Obrigado, Miguel. Obrigado, Karine. Então, é muito fácil para me encontrar lá no Instagram, é eng.carloslopes, então de engenheiro, eng.carloslopes. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou totalmente disponível. Para mim foi um prazer estar aqui novamente, agradeço muito vocês. E sempre que quiserem bater um papo sobre este assunto ou outro assunto qualquer, eu fico à disposição de vocês. Maravilha. Sinduscom também de portas abertas. Nós somos um sindicato da indústria da construção civil, um sindicato patronal. Então, de portas abertas, às vezes as pessoas confundem, acham que é só as grandes incorporadoras que podem se associar ao Sinduscom. Isso não é verdade. O Sinduscom é para todos nós, portas abertas. Qualquer dúvida, se for do setor da construção civil, nós estaremos de portas abertas para estar junto. E vamos continuar, Miguel, né? Nossas conversas aqui ou em outro lugar,
qualquer, porque a gente tem muita batalha aí pela frente para defender o nosso setor. Né? Exatamente. Karine, considerações finais? Somente agradecer pela presença do Carlos, né? Trocar essa ideia a respeito de realmente a gente profissionalizar a mão de obra, porque a gente precisa muito deles. Né? Eu que trabalho na parte de engenharia diagnóstica, acabo pegando muito problema que infelizmente é da execução, não tem o que fazer. E a gente precisa trazer esse povo para perto, né? Para a gente conseguir fazer que eles trabalhem na mesma sintonia ali. Então, bem interessante mesmo esse projeto. Acho que vai ser bem legal para a cidade de Joinville e espero que seja um sucesso. Obrigado. Maravilha. Lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Multa Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que apoia e acredita nesse projeto. Vai lá na última postagem, comenta a GES Podcast, vamos movimentar o canal do parceiro para que ele perceba, né, que a gente está entregando aqui um conteúdo bacana para você. E claro, mais uma vez eu faço pedido para que você se inscreva no canal da GES lá no YouTube, marque o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos, isso ajuda o canal a crescer e também nos siga lá no Instagram, no @GESOficial. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!